Boa tarde, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui com o propósito de estudarmos mais uma vez a nossa revista da Escola Dominical, a revista que nós temos estudado, é a revista da editora cristã, Palavra Viva, Bem-Estar para a Alma. E hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que tem por título Terapia Divina da Salvação à Santificação. Nosso texto básico se encontra na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 1, os 2 primeiros versículos que dizem assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Pois muito bem, o nosso assunto de hoje, ou a lição de hoje é terapia divina da salvação, a santificação. Isso porque todas as lições dessa revista, Bem-Estar para a Alma, vão tratar da santificação, nos seus vários aspectos. Nós já vimos, por exemplo, na lição de número 1, o padrão e a exigência de Deus em relação à santidade. Na semana passada, na lição de número 2, nós vimos o que tem a ver com a santidade, alguns equívocos que muitas vezes nós cometemos, achando que algumas coisas estão ligadas ou são santidade, quando na verdade não são. Hoje nós vamos falar sobre o processo, sobre essa caminhada que nós temos desde a salvação até a nossa glorificação ou a nossa santificação plena. Na verdade, nós ainda estamos em um processo, em uma caminhada. Nós não atingimos o nível que nós devemos atingir. Nós ainda não chegamos no padrão que nós deveríamos estar ou que nós deveríamos alcançar. Mas nós estamos caminhando. E é por isso que o autor dessa lição, ele vai comparar esse momento com um momento de tratamento, como se nós fôssemos doentes, enfermos no hospital de Deus. E ele vai comparar a nossa caminhada cristã, agora essa fase da nossa vida a partir da conversão, como uma fase hospitalar. E ele vai dizer no primeiro ponto sobre doenças e enganos. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós, na verdade, estamos todos enfermos, machucados, necessitando de cuidados. Nós não estamos ainda restabelecidos totalmente. Isso me faz lembrar uma senhora que dizia que a igreja é um hospital. Ela dizia isso no sentido de nós olharmos para as pessoas como pessoas que estão melhorando, que estão crescendo. A igreja não é o lugar de pessoas perfeitas, mas de pessoas que buscam a perfeição, de pessoas que querem melhorar, que querem passar por esse tratamento de Deus chamado santificação. Nós devemos entender, nesse primeiro ponto, que nós estamos, então, em um processo de cura. Nós estamos caminhando para a cura, mas nós ainda não estamos curados. O Senhor Jesus, ele pagou pelos nossos pecados, ele morreu na cruz pelos nossos pecados, mas nós não estamos totalmente isentos do pecado. Nós estamos tirando ele da nossa vida. Nós estamos nesse processo de cura, mas nós ainda não temos o atestado de saúde perfeita. Nem sempre é fácil perceber quando se está doente. Todos conhecemos casos tristes
em que pessoas queridas pensavam gozar de boa saúde, mas na verdade eram portadoras de doenças graves. Nós podemos nos confundir, nós podemos nos enganar quanto a essa questão. Da mesma forma, muitos cristãos podem se imaginar fortes, saudáveis, santos, quando na verdade estão fracos e enfermos, cometendo pecados facilmente observáveis não somente por Deus, pelo Pai Celeste, mas também por outros cristãos. No Hospital de Deus, a linha terapêutica escolhida pela equipe médica, que é composta do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que visa a nossa completa restauração à plenitude da imagem divina, é chamada de santificação. Então nós temos essa equipe médica, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que tem um tratamento que visa a nossa completa restauração, nosso restabelecimento. E esse tratamento, essa terapia se chama, então, santificação. O problema é que, às vezes, nós não tratamos a santificação como deveríamos tratar. Assim como muitas pessoas não tratam as doenças como deveriam ser tratadas. Tem muita gente, por exemplo, que é impaciente diante da enfermidade, com o processo de recuperação. Pessoas aí que querem acelerar o processo, fizeram a cirurgia, dali a pouco acham que já estão bem e cometem alguns exageros. Ou a pessoa que está lá com uma determinada dieta e dali a pouco ela diz, não, eu estou bem, eu não preciso cumprir essa dieta. Você conhece casos assim, não conhece? Eu conheço, todos nós conhecemos. E assim como em relação ao nosso bem-estar, nós podemos ter enganos, nós também podemos ter alguns enganos na nossa vida espiritual. Acharmos que estamos bem, quando na verdade nós estamos mais doentes do que nós pensamos. Existem, por exemplo, os enganos dos erros teológicos. Pessoas que estão dentro da igreja, pessoas sinceras, pessoas comprometidas com Deus, mas que estão dentro de enganos teológicos. Nós vemos muito disso na teologia liberal, na teologia da prosperidade. Algumas pessoas caminhando por usos, costumes e ensinamentos que, na verdade, não são bíblicos. Mas elas acham que estão seguindo ensinamentos bíblicos. Existem aqueles enganos da dúvida e da descrença, onde na hora da tempestade nós questionamos a presença de Deus ou nós nos afligimos, nós desmaiamos na nossa fé. Existe o engano da autoconfiança, quando nós falamos, ó, eu já estou bem, é parecido com aquele exemplo que eu acabei de dar. O médico diz assim, olha, você vai precisar aí de 2 semanas de repouso por conta da sua cirurgia. Aí a pessoa passou ali uma semana, já está se sentindo bem, ela já nem cumpre a outra semana. Alguém que começa a fazer uso de antibiótico, toma antibiótico 1 dia, 2 dias, deveria tomar 7 dias, mas dali a pouco se sente bem e fala assim, não preciso continuar tomando o antibiótico. E aí há aquele relaxamento e às vezes a situação acaba complicando. Existem também os enganos que rompem relacionamentos. Tem muita gente que acha que está no padrão de Deus, mas que vive os seus relacionamentos de maneira conturbada. Relação marido e mulher, relação pais e filhos, relação filhos e pais. E por fim, existem os enganos sobre a vida cristã. Entre eles, aquele de acharmos, por exemplo, de que tudo vai ser fácil,
de que a vida do cristão é uma vida apenas de vitória, de que nós vamos caminhar com vitórias com sabor de mel, quando nós somos chamados a sermos perseguidos, a enfrentarmos adversidades. Um outro engano dentro da nossa vida cristã é a de atenuar pecado, é achar que algumas coisas que nós cometemos não são tão sérias assim, não são tão importantes assim. Não, isso não é um roubo, é uma pequena desonestidade. Ah, não, isso aqui não é uma mentira, é só uma omissão da verdade. E por aí vai. A verdade é que nós estamos em uma fase de tratamento. E nós podemos estar muito enganados em relação à nossa doença, ao nosso quadro clínico. Ponto de número 2, um ponto menor, mas é um ponto que a gente já tem trabalhado muito, é sobre a receita divina. Se nós vimos no ponto de número 1, que nós estamos doentes, nós precisamos de tratamento. No ponto de número 2, nós temos agora a avaliação médica. O médico que nos explica o diagnóstico, o prognóstico e o tratamento que pretende dar. Em seguida, ele explica o que ele pretende alcançar com a sua prescrição. E nós, enquanto pacientes, nós ficamos a par de todo o nosso quadro clínico e, portanto, sabemos aonde nós estamos. É assim que Deus trata conosco. E como que Ele trata assim conosco? Através da sua palavra. É através do conhecimento bíblico que nós entendemos quem de fato nós somos. A gravidade da doença do pecado. É através da palavra de Deus que nós entendemos como que nós devemos nos tratar, como que nós devemos agir, o que nós devemos evitar, o que nós devemos procurar, o que nós devemos buscar. A nossa enfermidade ela é tratada através da palavra de Deus. É quando nós tiramos aquilo que nós achamos para buscar aquilo que Deus prescreve para nós. Nosso grande problema é que nós vivemos uma época onde as pessoas não conhecem a palavra de Deus. É parecido com uma pessoa doente que não sabe exatamente o que tem e sai aí se arriscando com uma coisa e outra, tratando daqui, tratando de lá, benzendo daqui, benzendo de lá, fazendo simpatia daqui, fazendo simpatia de lá, tirando para tudo quanto é lado, para tentar resolver a doença, mas sem saber exatamente qual é a sua doença e como ela pode ser tratada. Essas são as pessoas que não buscam a palavra de Deus, que não leem a palavra de Deus, que não ouvem a palavra de Deus, que não buscam a orientação dos ensinamentos sagrados. Você tem que encarar a Bíblia como seu livro de receita. Você tem que encarar a Bíblia como um manual para a sua vida e entender o que ela te ensina e buscar realmente a sabedoria que vem da palavra de Deus. Não há muito segredo, não há nada que se inventar. Tudo aquilo que nós precisamos, Deus revelou na sua palavra. Você tem realmente consciência de que você é doente, de que você necessita de tratamento? Se você tem, você já entendeu que o remédio verdadeiro se encontra na palavra de Deus? A receita de Deus é muito clara. Ele te entregou a Bíblia, deixou na sua mão e diz: observa agora o que está na receita. Vale a pena ainda, antes de nós entrarmos no ponto de número 3, só termos bem definidas a distinção entre a justificação e a santificação.
A justificação ele é um ato de Deus, é uma obra exclusiva e inteira de Deus, no que diz respeito ao sacrifício propiciatório pelos nossos pecados e, consequentemente, então, esse perdão e a justificação. Isso vem de Deus. Agora, a santificação, que é obra divina em nós e da qual flui nossa vida de santidade, é um processo no qual nós somos chamados a sermos cooperadores, cooperadores ativos com Deus. E para fazer isso corretamente, nós precisamos ter uma consciência plena de seus propósitos e estratégias. Por isso, então, a palavra de Deus. Ponto de número 3 vai falar, então, salvos de quê? E salvos para quê? Sempre quando nós ouvimos a palavra salvação, nós temos em mente algum tipo de resgate de uma condição ruim, de uma condição de perigo, uma condição de miséria, para uma situação de segurança. No Novo Testamento, a salvação ela é apresentada como a libertação do pecado e as consequências, então, dessa libertação do pecado. A salvação no Novo Testamento, ela tem 3 tempos. Ela tem o passado, ela tem o presente e ela tem o futuro. De que forma? No passado, a questão da culpa do pecado. Nós não estamos mais debaixo das penalidades do pecado, porque nós já fomos justificados por Deus. A justiça de Cristo foi imputada a nós e Deus já olha para nós e nos declara justo. Essa já é uma situação passada, já é uma situação, inclusive, concluída, concretizada. Em relação ao presente, a salvação ela está ligada à libertação ou à salvação do poder do pecado. Se no passado nós estávamos livres da culpa do pecado, agora no presente nós estamos livres ou salvos do poder do pecado. Ou seja, o pecado já não mais domina as nossas vidas. Nós temos condições de viver uma vida não presa pelo pecado. Nós não estamos mais algemados. Nós não precisamos mais viver no pecado, viver pecando. Nós temos condições de viver uma vida agradável aos olhos de Deus. É lógico que nós ainda pecamos, nós erramos, mas nós não estamos mais sob o domínio do pecado. E a situação futura da salvação é que a salvação ela é a salvação da presença do pecado. Um dia o pecado definitivamente não estará mais conosco. E nós estaremos numa situação ainda mais privilegiada que a de Adão quando foi criado sem pecado. Porque nós estaremos num nível em que nós seremos incapazes de pecar. Salvação, em outras palavras, é um processo contínuo, que está incompleto no momento e que só se completará quando estivermos com Cristo em seu reino. Começou no passado, se estende ao presente e vai ser concluído no futuro. Agora, nesse processo de salvação, os cristãos eles já estão salvos da ira de Deus. Os cristãos eles já estão salvos da morte eterna. Os cristãos eles já estão salvos do domínio do pecado. Os cristãos eles já estão salvos de uma vida de temores.
E os cristãos, eles já estão salvos dos hábitos impiedosos e imorais que querem nos controlar. Então, o que nós queremos dizer com isso tudo é que o processo da santificação, ela mostra que a salvação, ela já se iniciou com a obra de Cristo. Ela se estende através da nossa vida, lutando contra o pecado, mas cientes de que nós ainda não estamos completamente livres do pecado. E ela vai ser concluída lá na glória, quando aí sim estaremos completamente livres do pecado. O Senhor Jesus, ele pagou o preço por nós. O Santo, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito de Deus, ele morreu. E a nossa dívida, o nosso pecado, ele já foi pago. Mas nós ainda vivemos em luta contra o pecado. Nós ainda lutamos para nos parecermos com Cristo e para sermos cada vez mais semelhantes a Ele. E um dia, pela graça de Deus, nós chegaremos lá. Esse, então, é a primeira parte. Salvos de quê? Salvos da ira de Deus, salvos da morte eterna, do domínio do pecado, de uma vida de temores, dos hábitos impiedosos e imorais que querem nos controlar. Nós fomos salvos da culpa do pecado, nós fomos salvos do poder do pecado, nós seremos salvos da presença do pecado. Agora, a segunda pergunta que nos está faltando. Nós somos salvos para quê? Nós somos salvos para duas coisas muito importantes. Nós somos salvos para a santidade e nós somos salvos para as boas obras. Presta bastante atenção nisso, porque tem muita gente que para na sua vida espiritual, porque não entende que é salvo para crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E tem muita gente que diz, se as obras não salvam, então para que eu faço? Para que eu vou me preocupar em fazer boas obras? Nós fazemos isso porque justamente por essa razão é que nós fomos salvos. Nós não praticamos boas obras para sermos salvos, mas porque nós fomos salvos. É exatamente isso que Paulo diz aos Efésios, no capítulo de número 2, versículo de número 10, quando ele diz assim, que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Meu amado irmão, você que já foi salvo em Cristo Jesus, você é chamado para viver uma vida de santidade e para praticar boas obras. Nós somos salvos do pecado para a santidade neste mundo e na glória eterna. Por isso, todos aqueles que foram alcançados pela graça salvadora de Deus em Cristo precisam se dedicar seriamente ao cultivo de sua santidade. Vida sem santidade é sinal de vida sem salvação. Mais uma vez, nós falamos o que você tem feito. Nós lançamos um desafio de lermos a Bíblia toda durante o ano e de nós termos pelo menos 3 minutos de oração com Deus diários. Parece pouco, não parece? No início do ano parecia ser pouco, mas às vezes a gente passa o dia sem falar com Deus. E aí a gente vê que como nós estamos em falta. Vamos colocar nossa vida em dia. Aproveita essa quarentena para a sua leitura bíblica. Adianta a sua leitura.
Você está em casa, aproveita. Pega essa receita que Deus te deu. Comece a falar com Deus. Aproveite os seus momentos. Deus te tirou. Muitos de vocês que estão me ouvindo estão fora agora do ambiente de trabalho, estão trabalhando de maneira limitada, estão com o tempo sobrando em casa. Às vezes nós reclamávamos da falta do tempo. Eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Nós não tínhamos as prioridades definidas. Porque agora, nessa quarentena, será que nós temos orado e lido a Bíblia? Aproveitado esse momento que Deus está nos dando? É assim que nós caminhamos em santidade. Não há fórmula mágica. Esse processo chamado de santificação, ele é trabalhado com leitura da palavra de Deus e oração. Como as crianças costumam cantar na escola dominical, leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. É através da leitura da palavra de Deus, do conhecimento da vontade de Deus, e através da vigilância em oração, que você vai ser capacitado a desenvolver a sua salvação, vivendo uma vida de santidade e praticando boas obras. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Amém. Vamos orar? Senhor amado, Deus eterno, nós nos humilhamos diante do Senhor. Nos humilhamos, ó Deus, porque reconhecemos que ainda não estamos curados, que ainda carregamos algumas sequelas, de que nós não vivemos da maneira como nós deveríamos viver, de que muito ainda há de crescer. Nós erramos, nós falhamos, pecamos por pensamento, pecamos, ó Deus, pelas nossas obras más, pecamos, ó Deus, pela nossa negligência naquilo que é certo e que deixamos de fazer. Por isso rogamos, tenha misericórdia de nós e nos ajude, dá-nos prazer na Tua lei, para meditarmos na Tua lei e assim sermos frondosos como árvores frutíferas. Nos ajuda, ó Deus, a desenvolvermos a nossa salvação. Nós te louvamos, ó Deus, porque nós fomos salvos do pecado, da culpa do pecado, do domínio do pecado. E um dia estaremos livres da presença do pecado. Ajuda-nos, ó Deus, nesse processo. Abençoa cada irmão, cada irmã que esteve conosco nesse momento de estudo na escola dominical. Seu Pai, com os lares, especialmente nesse período, ó Deus, que nós estamos vivendo. Abençoa-nos, ó Deus, ouça o nosso clamor, o nosso jejum, as nossas orações. A Tua igreja está de joelhos, humilde diante do Senhor, rogando pela Tua intervenção. E nós o fazemos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, amado irmão.